Então, vamos iniciar a nossa segunda palestra sobre iniciação. Ela vai abordar alguns aspectos não abordados na outra, né? E teremos aí uma terceira palestra de iniciação, terceira parte, onde nós nos aprofundaremos um pouquinho mais. E acredito que, a partir daí, eu vou deixar mais para vocês procurarem as respostas para muitas das dúvidas, né? Então, recapitulando, nós vamos começar com esse slide que já foi feito na aula passada, né? Que é do irmão Alcio Leal, daqui da Folha de São Paulo, né? E até para nós nos ligarmos à frequência vibratória, nós fazemos a ressonância com a nossa palestra anterior, tá? Afinal, o que é a iniciação? Então, nós apresentamos a resposta dessa pergunta dada por alguns mestres. Hoje vamos ver de outros mestres e também de algumas filosofias, né? Então, aqui o irmão Alceu Leal nos adianta que a iniciação é a gradativa busca do conhecimento que o levará a vivenciar a verdade espiritual. Alceu Leal, para São Paulo. E se nós vamos buscar essa verdade, aonde nós vamos buscar? Quem conhece essa verdade para nos revelar? Então, já adianto que essa verdade vai estar lá à disposição, né? Quando nós fizermos a união com o divino em nós, para encontrarmos, né? Então, é necessário que esse caminho que se nos apresenta nesse momento, ele tem lá na frente a união com o divino em nós, com o nosso eu superior, e ele, então, aí sim, ele poderá, então, nos revelar aquela verdade, né? Eu vou fazer também aqui agora uma contextualização. Vocês vão ver muito eu apresentar esse gráficozinho que está aqui. Esse gráfico nós já apresentamos em muitas palestras, mas ele é muito importante, por isso que eu peço a vocês, gravem ele na sua memória, ou então imprimam e coloquem assim na porta para vocês ficarem olhando para ele toda vez, entendeu? Saber o que está acontecendo conosco, né? Nós estamos aqui no nosso quarto dia de evoluções, chamado quarto dia cósmico, ou quarto período, enfim, o nome não está muito em voga aqui agora, mas o importante é que nós estamos aqui, onde está marcado aqui, você está aqui, que é o quarto dia cósmico, no quinto subperíodo, aqui a letrinha E, vocês estão todos vendo aí a letrinha E, e é nesse período, né, nessa quinta raça raiz, onde nós nos encontramos, essa quinta raça, que nós estamos agora desenvolvendo aquilo que nós precisamos para terminar o dia, e quando terminar esse dia, nós teremos que estar preparados para o próximo dia, que vai ser o sexto dia cósmico, aliás, o quinto dia cósmico. Vou pegar a caneta aqui. Está a minha caneta. Está aqui. Nós estamos bem aqui, ó, e nós temos que terminar esse dia até aqui, né? Quando esse dia termina, nós vamos por uma noite cósmica, e aí amanhecemos aqui, no outro dia cósmico, já com a consciência angélica. Portanto, o nosso desenvolvimento final desse dia está começando agora, aqui nesse globinho E. Ok, meus irmãos? Olha, não precisam entender tudo agora, tá? Saibam que existe um trabalho a fazer, esse trabalho está correndo, ou seja, o prazo está correndo. Olhando melhor aqui, esse gráfico aqui mostra para nós uma condição um pouco melhor. Nós já estamos com a nossa estrutura completa, todos os corpos necessários para o nosso desenvolvimento já foram formados, e o melhor, a mônada está
está nos controlando. Então, esse já é o primeiro dia, ou seja, o quarto dia, o dia onde a mônada nos controla, a nossa fagulha divina, né? Enquanto que nos outros dias nós éramos controlados por um espírito alma-grupo, mas aqui não, aqui é a própria mônada que nos... E é ela que tem que se ganhar a evolução, porque à medida que nós vamos vivendo vidas, é a mônada divina que está ganhando as experiências, né? Então, nesse dia aqui, já temos o mental concreto prontinho, já temos aqui o astral prontinho, já temos aqui o vital prontinho, e o nosso físico já está aqui com a quarta evolução aqui. Nós estamos prontos para fazer a nossa revolução do Eu Sou. Esse quarto dia é a revolução do Eu Sou. Nós teremos que sair daqui com o Eu Sou comandando a nossa vida aqui. Ok, meus irmãos? Ok? Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisinha para falar aqui. Tá? Então, nós podemos chamar a evolução da Terra a evolução do Eu Sou, a evolução da autoconsciência da raça humana. Este Eu Sou, esta capacidade para a autoconsciência plena, desenvolveu-se lenta e gradualmente no curso da evolução da humanidade da Terra, como nós mostramos aqui. Desde que a fagulha divina caiu lá no primeiro dia cósmico para entrar em evolução, ele está cada vez mais aumentando a sua capacidade evolutiva. Outro aspecto nós vamos ver agora. Eu peço perdão para vocês, porque eu fiz um gráfico aí, o Steiner demorou 100 anos para explicar para nós, e a gente chega e faz um gráfico, aí ele deve estar se remoendo no túmulo lá, né? Mas eu vou tentar aqui explicar em rápidas palavras o que é isso, tá? Então, vamos olhar aqui no comecinho. Precisa da caneta. Aqui no comecinho, quando a mônada... Aqui não, aqui é a Lemúria. Aqui é quando o homem começou a tomar forma. Essas faixas cor de abóbora, que é o período da Lemúria, o próximo é o período Atlântico, o amarelinho, o azulzinho é o nosso período, é o quarto dia cósmico, e o verde é o próximo dia cósmico da consciência angélica lá. Então, a linha azul mostra que, assim que o homem começou a andar lá no fim da Lemúria, começo da Atlântida, ele tinha uma clarividência muito grande, a clarividência é a linha azul, ó. A clarividência dele era muito grande, ele tinha contato com o mundo espiritual. Mas, à medida que ele foi evoluindo, ele foi se materializando cada vez mais, seus corpos foram ficando cada vez mais densos, ele foi perdendo essa clarividência, olha só, perdeu. E chegou aqui onde nós estamos, com a nossa clarividência a zero. Mas o trabalho nosso, né, em contrapartida, né, ou seja, enquanto a clarividência caiu a zero, a autoconsciência, a nossa consciência de reconhecimento de nós mesmos, a nossa capacidade de raciocinar, ela foi subindo. E hoje nós estamos aqui nesse ponto, né, com a nossa autoconsciência já bem elevada, mas a clarividência está bem baixinha, olha só. Dá dó, né? Então, nosso trabalho é elevar essa clarividência para ela se juntar à autoconsciência, e assim nós vamos terminar o nosso dia cósmico. Ó. Aqui termina o dia cósmico, tá? E aí nós vamos para o outro dia cósmico com a clarividência e a autoconsciência, ou seja, tudo que a mônada, tudo que a nossa fagulha divina precisa para aprender nesse dia cósmico. Esse é o nosso trabalho nesse dia cósmico, ok? Nós estamos aqui, bem aqui, na quinta subraça da quinta raça raiz, tá? Na raça ariana, na nossa área aqui. Vamos ver esse gráfico mais vezes para que nós possamos entendê-lo com mais profundidade. Bom, então nós vamos voltar agora lá para a definição dos mestres em relação a todas essas, em todas as definições em relação à iniciação, né? Já vocês vão ver o que tem a ver aquilo lá com a iniciação. Então, segundo o Kleimer,
Kleiber, o mestre lá da nossa FRC, né? Ele diz assim, que a iniciação espiritual ou iniciação nos mistérios trata principalmente do processo de desenvolvimento espiritual interno, um despertar gradual do Cristo, ou alma de cada um, né? E é a obtenção da consciência da alma. Ou seja, nós estamos, então, trocando, nós estamos fazendo com que aquela consciência da nossa fagulha divina desça através dos nossos corpos, búdico, átmico, búdico, mental, concreto, até a nossa consciência. Nós temos que abrir a porta, que nem falou Cristo lá, para deixar que o mental abstrato, né, nos envolva e tome as rédeas da nossa existência. E nós, então, aposentemos a nossa mente concreta, né? Cristo está latente em nossos corpos. A iniciação é trazê-lo à manifestação. Eu acho que essa é a definição que mais cabe aqui, né? Que o Cristo está latente em nossos corpos e a iniciação, aquele processo de iniciação, é trazer a essa manifestação. A igreja gnóstica fala da energia cristônica, né? E é isso que trata praticamente o ritual da missa, né? Que ela fala, para que nós nos tornamos merecedores da santa graça. Ainda disclaimer, né? Que na linguagem bíblica, isto é o renascimento, ou o segundo nascimento, aquele nascimento do Espírito, e que, uma vez obtido, traz consigo todo bem e todas as coisas boas almejadas. Quem não quer ter todo o bem e todas as coisas almejadas? O segundo nascimento, lembra daquele diálogo entre Jesus e Nicodemos, que ele falou assim para Nicodemos, para entrar no reino do céu, você precisa nascer de novo. De novo está errado, aí precisa nascer de cima, né? Então, esse é o segundo nascimento de que falava Jesus na sua conversa com Nicodemos, né? O desenvolvimento da alma, ou iniciação filosófica, é o processo para despertar o Cristo interno, fazendo com que ele se manifeste. Então, todos nós que estamos no caminho da espiritualidade, que já fomos iniciados ou que não fomos iniciados ainda, mas nós temos que saber que é o caminho para despertar o Cristo interno, deixando com que ele se manifeste. Como fez lá no quarto evangelho, onde João conta todas as etapas que o impulso crístico se manifestou através de Jesus, em todos os milagres, né? Jesus disse a Nicodemos, temos que nascer de novo, né? Nascer de cima, né? Para ver o reino de Deus, para poder visualizar o reino de Deus, para que a nossa clarividência chegue até lá, né? Devemos nascer de água e de espírito. E quando ele fala para só poderá ver o reino de Deus quem nascer de cima, ele está falando que o reino de Deus é referência aos nossos corpos superiores, ao acesso às sabedorias neles contidas, né? Cristo, né, que está lá, ele trabalha como um mediador entre a mônada, que fala uma linguagem que nós não entendemos, e a nossa consciência material, né? Então, ele trabalha como um mediador. Então, através dele é que nós vamos receber esses ensinamentos, e o despertar, o nosso caminho espiritual é prepararmos a nossa mente para receber essas instruções diretas do Cristo. Bom, outro mestre, e esse aqui é o mestre Giuseppe Cagliostro Cambareri, nós nos baseamos naquele trabalho que existe ali, que está disposto na praça, sobre a iniciação, né? E ele não precisa muito para dizer o que ele deseja aqui. Então, ele diz, o mestre Cambareri, né? Ele diz que o grau de pureza interior se reflete no grau de elevação espiritual das realizações. Infere-se daí que, se nós quisermos obter realizações de ordem superior, é necessário que acompanhes os teus esforços com a maior pureza interior possível.
Então, no nosso caminho, nós temos que tingi-lo com pureza, né? Do contrário, faltará a necessária harmonia. E, de duas, uma, ou a realização desce ao nível inferior, ou a desarmonia se torna percebida, sofrida como tortura insuportável, até que, por uma causa qualquer, tudo redunde num processo, numa queda, tanto mais que se as forças negras estão sempre prontas a se aproveitarem de toda ocasião para impedir a tua elevação espiritual. Bom, as forças negras estão sempre aí, esperando que a gente dê um passo em falso para nos jogar lá para baixo. Porque, lógico, depois que você decide pôr o pé no caminho, muitos olhos estão sobre você. Olhos que vão querer o seu desenvolvimento e olhos que não vão querer o seu desenvolvimento, né? Então, se você tropeça, se você falha, eles vão te pegar e falar, então vamos empurrar mais para baixo. Continua o mestre Cagliostro, né? Giuseppe Cagliostro, que emane de ti continuamente um pensamento de amor para todos os seres e todas as criaturas. Né? E aos poucos, teu inimigo mortal será vencido. Sentirás brotar em ti uma alegria interior que não pode compreender quem não a experimenta. E esse é o momento para a gente concentrar as nossas forças no pensamento da união com a hierarquia branca. Iniciado o caminho, continue sem parar. E verás que dia a dia te aproximarás da meta. Não olhe para trás, né? Temos exemplos aí de monte quando a gente olha para trás, né? Falando no episódio lá de Orfeu e Eurídice, falar daquele episódio da Bíblia que transformou as pessoas que olhavam para trás em estátua de sal, né? Enfim, esse é o sentido. Não olhe para trás, nem se detenha no caminho, nem claudique. Mantenha-se sempre no caminho. O teu anjo que te vigia de longe se aproximará cada vez mais de ti e te dará, sem ser visto, seu apoio, acabando de se manifestar sensivelmente. Então, nós temos um anjo que está interessado no nosso desenvolvimento. E, lógico, se nós dermos razão para ele se aproximar, ele vai se aproximar. Mas o contrário também é verdade. Tá certo? Se nós fizermos para que ele se distancie, ele vai se distanciar. Então, essa é a mensagem que deixa aí o Cagliostro. O nosso querido Jorge Adum, de muitas palestras, de muitos ensinamentos, de muitos livros, né? Diz lá na sua obra, Chaves do Reino Interno, no capítulo 5, diz a palavra iniciação, derivada da latina initiare, de initium, início ou começo, deriva-se de duas outras, in, para dentro, e ire, né? Isto é, ir para dentro, ou penetrar no interior e começar de novo, começar um novo estado de coisas. Simples, né? Ou seja, então, as pessoas têm, atrás dessa palavra, voltar-se para dentro, né? Procurar para dentro, porque é dentro que está a nossa fagulha divina, né? Nós temos que saber, nós temos que ouvi-la. Mas quem entra, e como se pode entrar no mundo interno, né? No mundo de dentro, né? Da etimologia da palavra ainda, desprende-se que o significado de iniciação é o ingresso no mundo interno para começar uma nova vida. Então, é isso que nós também precisamos entender que está atrás da iniciação. E existe uma lei que é ignorada por muitos. Diz, para onde você dirigir o seu pensamento, dentro do corpo, afluirá a maior quantidade de sangue. E isso é uma chave, né? Isso é uma chave que nos dá o Jorge Adum. Então, se você tiver uma dorzinha lá no seu calcanhar, então você se concentra a sua mente lá no calcanhar e vai afluir uma grande quantidade de sangue, somada com a sua vontade de sarar, de curar, e você vai ter o seu corpo sarado. Então, diz aqui o Jorge Adum,
Desde que o homem, filho pródigo do Pai Celestial, perambula no deserto da matéria, alimentando-se dos prazeres que debilitam a alma e o corpo, tem havido dentro do seu coração uma voz silenciosa que o tem chamado com insistência para que volte para o seu lar. Porém, o homem, embebido de seus prazeres materiais, insiste em não ouvi-la. O aspirante, neófito, estudante, a ouve e responde à sua chamada quando retorna ao seu coração. Então, todos aqueles que se dedicarem no seu momento de silêncio a ouvir as batidas do seu coração, vocês vão ver uma vozinha chamando vocês para lá. A porta da iniciação, tá? Continua aí o Jorge Adum. A porta da iniciação verdadeira que conduz ao reino de Deus no mundo interno é o coração. A Igreja Católica dedicou grande parte do seu culto ao coração de Jesus e ao coração de Maria, objetivando, talvez, com essa prática, para que o homem, com o tempo, tenha a felicidade de subjetivá-la, ou seja, de alcançá-la. Porém, não foi feliz nos seus intentos, né? Não sabemos a razão, não vamos aqui discutir a razão, porquê disso, mas o segredo, ou seja, o caminho, passa pelo coração. Né? Então, uma boa parte das práticas que nós temos nas nossas instruções práticas vem do coração. Né? Então, a iniciação está associada ao coração. Vamos ouvir o coração. Jorge Adum, numa outra parte, em outra obra dele, na obra Adonai, que a gente aconselha vocês a lerem, a entrarem em contato com essas instruções que o mestre colocou lá. Tanto na parte da outra obra dele lá, os reinos internos, o Adonai e as outras obras do mestre, todas têm os aspectos necessários para que esse caminho da iniciação possa se traçar. No Adonai, não é o contrário, né? Ele vai falar toda lá, quase que é uma bibliografia dele, é uma história da sua própria vida, como o Rosa Cruz, ou como outros já fizeram também. Então, quando Adonai é iniciado, passa pelo processo de iniciação pelo seu mestre, o Aristóteles, que é um mestre druso, né? Então, o Aristóteles faz todo o ritual com ele e deixa para ele a seguinte instrução. Então, diz lá o mestre, antes de terminar, dou-te 4 conselhos para o Adonis, né? Para o Adonis que tinha sido iniciado. Grava-os em tua mente, em teu coração e em tua própria vida. Primeiro, estuda e pratica. Desde quando eu li essas instruções no livro, elas me marcaram. Por isso, sempre que eu posso, eu as reproduzo para as outras pessoas. Estuda e pratica. Estuda aquilo que está sendo oferecido para você estudar e pratica aquilo que está sendo pedido para praticar. Não é à toa, se o caminho exige isso. Segundo, em todos os momentos, considera-te como se fosse Jesus, o Cristo, em amor e mansidão. Porque o Cristo deu o exemplo de relevação, de calma. Né? Ele passou por todas as suas provações sem se voltar contra ninguém. Né? Então, a gente deve considerar em amor e mansidão. Nas suas provas, não deixes que a natureza prevaleça contra a tua vontade. Então, aqui, como nós vamos antecipar muitas provas, nós temos que entender que essas provas serão para nos beneficiar. E se nós temos alguma coisa por resgatar, foi nós mesmos que a provocamos. Então, um pouco de resignação, sabemos que é por uma boa causa que estamos fazendo isso, afinal é a causa da nossa existência. E quando uma pessoa se eleva, eleva toda a humanidade, então é uma causa de toda a humanidade. Né?
Disse ainda o quarto conselho: e em tuas provas, não te queixes a ninguém. Guarda as tuas dores no fundo do teu coração. Resignado, silencioso. Ok? Você tem que saber que você deve passar por aquilo e você tem um monte de seres que estão do seu lado. Forças estão do seu lado. E, por último, o mestre Aristóteles termina. Agora, adeus, meu filho. Tenha cuidado, porque muitos olhos te espreitam até a vista. Aquilo que nós falamos, quando a gente coloca o pé no caminho, muitos olhos estão nos espreitando. Né? Muitos querem o nosso sucesso, muitos não querem. Então, você vai satisfazer quem? Né? Porque quando você cai, quando você tropeça, muitos olhos para você e apontam, ainda fazem chacota com vocês. Não é esse que nós queremos alimentar, certo, meus irmãos? Então, essa é uma rápida pincelada sobre aquilo que o Jorge Adum deixa com relação a isso, mas toda a obra do Adum é voltada para que a gente seja instruído como o que nós vamos encontrar no nosso caminho, como se comportar diante das dificuldades no nosso caminho. Ainda, Jorge Adum, no seu livro, primeiro lá, o quê? As chaves do reino interno, né? As chaves do reino interno, no capítulo 10, ele vai falar sobre a yoga, sobre a Raja Yoga. Yoga, que é a união através do desenvolvimento da natureza interna por meio da disciplina mental. O que é yoga, então, do sânscrito, né? É a união com Deus interno. Nós não estamos procurando essa união da mesma forma aí, com outro nome, né? Que é a iniciação. Através da contemplação e da concentração, também não é os nossos exercícios aí que a gente está levado a fazer? Contemplação, concentração, inspiração. Né? Então, o oriental chamava esse processo de yoga, que em sânscrito é a união. Nós temos aqui no Ocidente religião, religação com alguém que nós já estivemos ligados no passado. Né? Então, vocês veem que pode estarmos aqui, pode estarmos no Oriente, mas o processo ele vai ser similar. Né? Diz Jorge Adum que para os objetivos dos nossos trabalhos aqui no Ocidente, a Raja Yoga, que é o caminho do pensamento, é suficiente, pois a mesma contém todas as outras yogas, que vocês vão ver, a Hatha Yoga, a Karma Yoga e outras lá. Mas para nós, a Raja Yoga, que é a orientação de como respirar, ela vai envolver tudo. Então, no capítulo 10, ele deixa lá para nós o caminho das pedras, como nos unirmos, né? com o nosso Deus interno através da respiração. Está aí mais uma dica para procurarmos o caminho da nossa união. Né? Aliás, quem está seguindo os trabalhos orientados por algum mestre dentro da FRA, sabe que esse daí é um ponto importante. E recebe instruções para isso, ok? Bom, falamos já do Jorge Adum, agora vamos ver só o que pensava na Teosofia Blavatsky, ou Bezan, né? A senhora Blavatsky, ou então a senhora Anne Bezan. Diz aqui, o iniciado do latim initiatus designa todo aquele que foi admitido nos mistérios. Lembra das grandes Eleusinas, dos quais nós falamos lá dos mistérios gregos? E a quem foram revelados os segredos da sabedoria ou do ocultismo. Também, lá naquele ritual de Eleusis, esses daí que passaram por esses grandes Eleusinas, eles foram aqueles que, chamados de adeptos ou epoptes, né? Que são, quer dizer, os que viram, né? E para quem foram revelados os segredos da sabedoria do ocultismo. Então, esse
segundo a teosofia, um caminho similar àquele que nós fazemos aqui. Tá certo? Isso diz a Nossa Senhora Blavatsky. A senhora Bezan, Anne Bezan, né, diz que o processo iniciático é como um espinhoso sendero de 4 etapas ou de 4 graus de iniciação, composto de expansão de consciência, a obter a chave do conhecimento, que é a chave do poder, e nesse mundo, e nesse caminho, saber é poder. Para que nós saibamos, precisamos ser orientados, precisamos procurar o conhecimento. Uma vez obtido o conhecimento, então nós teremos o poder. Ok? Então, essa é uma das visões que tem a teosofia sobre o processo iniciático. Vamos andar agora para o hinduísmo, né? E vamos ver lá, vamos voltar na yoga, né? Segundo o hinduísmo, que é a filosofia que tem lá na Índia, né? Yoga significa literalmente união, para designar a união ou a harmonização do eu humano ou inferior com o eu divino ou superior, através da prática da meditação. Mesma coisa que o Jorge Adum prega ali na sua obra, correto? Então, o yoga é a prática da meditação como um meio condutor para a libertação espiritual. Logo, o hinduísmo, através da sua yoga, também é o caminho que vai levar à liberdade espiritual. Da mesma forma que falam aqui os ocidentais, da mesma forma que o nosso primeiro slide aqui falou, né? A busca da liberdade através do nosso evolução espiritual. Então, graças a essa união mística, o homem adquire o domínio completo sobre o corpo e a mente, e livra-se de todos os entraves do mundo material e desenvolve certas faculdades psíquicas maravilhosas, latentes na espécie humana e que são causas de fenômenos estranhos, que parecem verdadeiramente sobrenaturais ou milagrosos a todos os que desconhecem as suas causas. Através dela, através da yoga, se obtém poderes psíquico-espirituais e os estados de êxtase provocados conduzem à clara e correta percepção das verdades eternas, tanto no universo visível quanto no invisível. Vocês entenderam que todas as filosofias vão à procura da liberdade, vão à procura da verdade, vão à procura da união do nosso ser inferior com o ser superior? Todas elas têm nomes diferentes, mas todas elas, vamos dizer, levam ao mesmo lugar, né? No hinduísmo ainda, através da yoga, se obtém poderes psíquico-espirituais e os estados de êxtase provocados conduzem à clara, correta percepção das verdades eternas, tanto no universo visível quanto no invisível. Isso nós já havíamos falado no outro slide. Ok? Então, a yoga, meus irmãos, é também uma forma de iniciação. Então, os iniciamentos da yoga, né, lá do hinduísmo, é uma forma de iniciação. E quem se beneficia da yoga no Oriente? O hinduísmo, o budismo e outras escolas filosóficas também usam a yoga. Né? No hinduísmo, nós temos o mestre Krishna e temos as instruções contidas no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita descreve a epopeia de Arjuna. Nós já vimos a palavra epopeia. A epopeia é do epoptes, daqueles seres que foram iniciados e estão a caminho de um final do seu percurso. A epopeia
É o trajeto final, é a batalha final que o estudante, o interessado, ele vai trajar, depois que ele já foi iniciado. Então, o Bhagavad Gita descreve a epopeia de Arjuna, na guerra entre os Kurus e os Pandavas, aproximadamente 3.100 a.C. Arjuna, que fazia parte de uma família, né, rica, um reino, por causa de uma briga com seus parentes, né, os Kurus e os Pandavas, perdeu seu trono. Então, ele é solicitado a lutar contra os seus parentes para retomar o trono perdido, né? Mas isso significa lutar, matar os adversários. E Arjuna reluta, ou seja, ele não quer lutar, porque ele fala: como é que eu vou matar os meus parentes? Como é que a gente pode? E Krishna o induz a lutar contra os seus parentes. Lógico, é uma alegoria, e o lado mais profundo dessa alegoria, né, é que esses seus parentes, lutar contra os seus parentes, significava lutar contra aqueles parentes que estão muito próximos a ele, que são os sentidos, a mente, as emoções, que usurpam do homem, tirando deles o seu reino, que é o reino divino. Então, Krishna vai orientar Arjuna para que lute contra esses parentes que tanto o degradam, né? Dá razões para que ele inicie o caminho que leva à união com o divino, para que ele recupere o seu reino, o reino interno, né? A guerra material é somente uma alegoria, né? Então, também, hoje já existem bastante publicações que falam do Bhagavad Gita, né? Pelo menos são os 12 primeiros capítulos aí, que é importante, primordial para que nós conheçamos, para que faça parte do nosso cabedal aí, né? Os ensinamentos deixados por Krishna são, em essência, para a prática do verdadeiro yogi, que é quem pratica yoga, né? Pela qual o homem se liberta totalmente da escravidão do seu ego físico, mental e emocional, que são os seus corpos inferiores, com os quais ele tem que lutar para recuperar o seu reino espiritual, né? Então, esse é, em rápidas palavras, né, a essência. Ele vai, então, dar as instruções, como dá aos outros mestres também. Então, a leitura do Bhagavad Gita é muito importante naquele que está no caminho. Ainda do Oriente, nós trazemos o budismo que já foi tema de 2 palestras nossas aqui, que estão lá à disposição para quem quiser conhecer ou recuperar. Dizia que o Buda Shakyamuni, ao iluminar-se, viu que o universo dos fenômenos funciona de acordo com a verdade da gênese condicionada. Quanta palavra difícil que ninguém entende nada, né? Por isso, em vez de começar pela gênese condicionada, o Buda ensinou primeiro as 4 nobres verdades. Gênese condicionada, né, em todos os eventos e ações e experiências, são causados por condições anteriores e, por sua vez, influenciam em eventos futuros. A gênese condicionada enfatiza que nada existe isoladamente, mas sim como parte de um processo interconectado de causa e efeito. Então, ele falou nesse nome bonito para dizer que não existe nada sem uma causa. Aliás, tudo que acontece é por uma causa. Ok? Tudo que acontece, nós causamos no passado, quer que seja uma condição boa ou ruim, elas vão causar para nós, no futuro, uma reação, para falar ação e reação, né? Causa e efeito. Então, por isso, em vez de ele começar pela gênese condicionada, explicando para as pessoas
a lei de causa e efeito, o Buda ensinou primeiro as 4 nobres verdades, que é uma maneira fácil de todos assimilarem uma verdade, né, para que eles possam, então, dar prosseguimento no trabalho, que são essas, olha, 4 nobres verdades. Iniciar é conhecer, começar a busca pela verdade. Então, aí o Buda já deixou as 4 nobres verdades para aqueles que ele gostaria de ajudar. Primeiro, o sofrimento existe. A verdade é que o sofrimento existe. Existe, né? Lembra que o mestre também falou? O meu povo sofre por falta de conhecimento. O sofrimento existe porque o povo é ignorante. O sofrimento decorre de nossa ignorância, segundo a verdade do Buda. Terceiro, o sofrimento pode ser eliminado. Então ele fala, olha, essa é uma realidade. O povo sofre, o povo não conhece a realidade e ele pode terminar o sofrimento se ele eliminar o sofrimento quando se caminha pela senda óctupla. Esse sofrimento pode ser eliminado quando se caminha pela senda óctupla. Essas foram as 4 nobres verdades do Buda quando ele começou a ensinar os seres, né? E a senda óctupla, também objeto já de uma palestra nossa, né? Ela diz que a compreensão correta, né, ela vai fazer com que o pensamento correto aconteça, o pensamento correto alimentado vai fazer com que nós tenhamos uma fala correta, e a fala correta nos leva a uma ação correta, essa ação correta leva-nos ao meio de vida correto. Esse meio de vida correto leva ao esforço correto, e o esforço correto nos leva à atenção correta, e a atenção correta vai nos levar à concentração correta, que é o método que nós devemos, então, usar para nos ligar ao nosso eu superior, né? Concentração, contemplação, intuição. Então, essa é a contribuição do budismo, lógico, aqui está em rápidas palavras, né? Nós não queremos entrar no aspecto de cada uma, mas nada mais é do que um caminho de iniciação. É um caminho para levar as pessoas à iniciação, né? Budismo, né? Com outras palavras, né? Outros métodos, mas com o mesmo objetivo. Bom, e não podemos deixar de falar do cristianismo. O cristianismo que tem na sua Bíblia um compêndio que deveria servir para levar as pessoas também ao caminho iniciático. Mas essa Bíblia ela foi manuseada, hoje ela é comentada, o seu sentido é totalmente deturpado pelas pessoas que acham que entendem, né? Então, nós vamos destacar aqui só 2 pontos da Bíblia, que é muito grande, que é 2 pontos relativos ao Sermão da Montanha, que é tão profundo e tão útil às pessoas, que nós escutávamos lá dentro da FRA, o Zé Maria sempre se referia ao Sermão da Montanha, dizendo o seguinte: se todo o conteúdo da Bíblia fosse perdido, com exceção do Sermão da Montanha, então nada se havia perdido. De tão profundo e importante que ele é para a instrução dos demais irmãos. Então, vocês vejam, meus irmãos, essa figura. Veja aquele ser no monte, falando para um monte de pessoas que, com certeza, procuravam a sabedoria, procuravam a instrução. O que devo fazer da minha vida, gente? Não aguento mais sofrer, que nem fazia o Buda lá. O Buda também, olha, gente. Esse povo também era sofrido. A primeira pregação do mestre era para as pessoas sofridas, né? Aquelas que estão mais próximas, então, de aceitar um ensinamento, né? Porque ela sabe que, se ela continuar daquele jeito, ela vai continuar a vida sofrendo dela. Vai sofrer para sempre. Então, no Sermão da Montanha,
Essa daqui também é uma outra foto das pessoas que iam procurar o mestre. Vocês podem ver que é preciso sentir o que o artista da figura quis mostrar para nós, né? Pessoas desoladas, pessoas em dúvida, o que devo fazer com a minha vida, né? Então, no Sermão da Montanha, os primeiros capítulos são justamente para essas pessoas, que é o capítulo das bem-aventuranças, né? Quem conhece o Evangelho de Mateus, começa lá no 5 e vai até o 7. E lá diz, né? Bem-aventurados os que imploram pela espiritualidade, né? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem por causa de seus fardos kármicos e resignados, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos ou pacificadores, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede ou anseiam pela justiça divina. Sede de justiça, anseiam pela justiça divina, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aqueles que fazem o bem, porque eles alcançarão a misericórdia. Lembra? Para um discípulo da luz, é primordial fazer o bem. Então, os misericordiosos são bem-aventurados. Bem-aventurados os limpos de corações, ou os puros, porque eles verão a Deus. E aí, meus irmãos, todas as outras bem-aventuranças, elas vão levar também ao mesmo sentido disso. Pelo menos aqui nesse começo. Existe um livro de bem-aventurança dos essênios que ele é muito grande, né? E bem-aventurar é conceder a alguém a perfeita glória, a felicidade celeste. Esse é o sentido de bem-aventurança. Que a pessoa que age dessa forma pode alcançar uma perfeita glória, uma felicidade celeste. Na Pista-Sofia, num daquele compêndio gnóstico que liga a Igreja Católica, que é uma instrução cristã também, o mestre responde a uma pergunta de um dos apóstolos, de um de seus discípulos, dizendo: Mestre, o que precisamos fazer para retornar ao mundo espiritual, ou seja, ao limite superior da luz, de onde nós viemos, né? A Mônada divina tem que voltar para cima, né? Nós temos que voltar para aquela energia da Mônica. Então, na Psofia, a linguagem é essa. O que nós devemos fazer para retornar aos limites superiores da luz? Porque estamos aqui nos limites inferiores. Então, o mestre responde assim: todo homem que desejar retornar aos limites superiores da luz precisa realizar todos os mistérios do primeiro mistério em todas as suas configurações e tipos. Numa primeira interpretação dessas palavras, nós encontramos mistério. Nós já vimos na nossa aula passada. Mistério é uma sabedoria que está oculta aos olhos dos profanos. Ou seja, somente aquele que se prepara, se entra no caminho iniciado, ele vai poder encontrar os mistérios. Então, é necessário, primeiro, vocês caminharem o caminho iniciático do primeiro mistério, ou seja, até um primeiro grau aí, né? E fazer todos os trabalhos concernentes para essa etapa. É assim que a gente analisa essa parte aqui. Ainda, no Sermão da Montanha, né? Essa daqui, ó, nós falamos do comecinho do Sermão da Montanha. Agora nós vamos lá no último, né? Sem esquecer o meio, né? Que é mais importante, que também tem mais. O primeiro e o último são muito importantes, né? O primeiro e o último são muito importantes. Então, no último, lá no Mateus 7, 24, diz o mestre que todo aquele que escuta essas minhas palavras e as coloca em prática se assemelhará a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, veja,
a comparação que o mestre diz para nós. Aquele que escuta as minhas palavras, põe em prática, vai ser como um homem sensato, prudente, que faz a sua casa sobre uma rocha. E aí ele continua. E desceram as chuvas, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceram as chuvas, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como escribas. Esse é o término do texto da Bíblia, né? Do texto lá, o texto bíblico. Então, acho que fica claro, porque chuvas e tempestades são somente alegorias para se referir às dificuldades e tormentos e misérias pelas quais o homem vai passar, né? Constituem-se dificuldades que servirão para polir ainda mais o diamante que é a sua alma. No seu despertar, o homem é apresentado à sabedoria universal, tão necessário para a sua evolução, como muito bem nos garantiu o mestre quando disse: bate e se abrirá, busca e acharás, pedi e recebereis. Quem está no caminho, nada será negado para quem está no caminho. Dessa forma, quando nós aplicamos os ensinamentos recebidos, decifraremos e compreenderemos os mistérios e seremos investidos das forças necessárias para superar as dificuldades do caminho. E com isso, alcançaremos os limites superiores da luz. Ascenderemos, sairemos da roda de samsara. Mas se não aplicarmos, nada receberemos. Meus irmãos, vamos terminar a nossa palestra falando do nosso mestre Viracocha, que, numa das suas revistas, lá de 1932, dia 27 de abril, ele publicou o seguinte: sobre a iniciação, escreveu Viracocha, se referindo a Plotino, célebre filósofo de Alexandria, cujo ensinamento em Roma constituía uma doutrina baseada na união da alma com Deus, através do êxtase e da contemplação. E ele dizia ainda em um dos seus discursos: nós que vimos os deuses, desfrutaremos dessa visão por toda a vida. Plotino, né? Ele assinou lá. Então, Viracocha, né? Enquanto isso, o Viracocha, copiando esta frase lapidar, ele diz: podemos dizer com ele, nós recebemos a auto-iniciação, devemos desfrutá-los por toda a nossa vida. Sim, meus irmãos, o caminho da iniciação não tem volta, não há retorno, né? Uma vez iniciado, sempre iniciado. Os maçons dizem, uma vez maçom, sempre maçom. Sim, porque o caminho trilhado não tem, não retorna, não se retorna, não olhamos para trás, né? Nem podemos. Então, as mensagens dos mestres, em todos os tempos, têm esse objetivo: nos orientar a trilhar o caminho. Os seres das trevas nos controlam já há muito tempo, mantendo-nos na escuridão da sabedoria. Mas nós agora despertamos e temos que procurar as obras dos mestres,
né? Porque, como a gente viu, todos os mestres nos ensinam o mesmo caminho, todos os caminhos levam a Roma, dizia o ditado. Todos os ensinamentos dos mestres servirão para a nossa iniciação. Então, meus irmãos, é isso que eu queria mostrar hoje. Eu ainda deixamos para a iniciação, terceira parte, onde nós falaremos dos batismos. E a partir de agora, já estão todos convidados para a terceira parte da nossa palestra. Assim que eu desligar a gravação, então, nós podemos, então, ouvir as suas considerações.